Vamos a mais um Por Trás da Letra, compartilhar revelações das Escrituras comigo? Então vamos lá, vamos orar nessa hora. Pai, obrigada, Pai, por esse momento, por esse tempo, por esse espaço, Senhor, para compartilhar as Tuas Escrituras. Que o Teu Espírito tenha liberdade nesse vídeo, nesse ambiente, e use esse vídeo, Pai, para adentrar mentes e corações, ministrar, quebrantar, reconciliar filhos e filhas contigo, Pai. Tens liberdade, Espírito Santo, nesse momento, nesse ambiente, tudo é teu e é para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. A palavra que vamos compartilhar um pouquinho, umas verdades por trás da letra, está lá em Êxodo 13, versículo 21. Vai dizer o seguinte, o 21 e o 22. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podia caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. Aqui nós vemos um povo que teve o privilégio de caminhar com a coluna de nuvem da presença de Deus durante o dia todo, sem se afastar deles em nenhum momento. E em forma de coluna de fogo durante a noite, sem se afastar deles em nenhum momento. Um povo que usufruía da proteção que isso lhes causava, pois a coluna de nuvem protegia eles de serem queimados pelo sol muito quente do deserto durante o dia. E a coluna de fogo, durante a noite, aquecia e protegia eles, acalentava eles, aquecia eles do frio extremo que existe à noite no deserto. Então nós vemos um povo que usufruía da proteção e das bênçãos de ter essa presença. Mas também nós vemos um povo que não acessava essa presença. Nós vemos um povo que não dialogava com essa presença, que não tinha relacionamento com essa presença. E por que não tinha? Porque não tinha acesso? Porque não estava acessível? Não estava acessível. De noite, essa presença não os abandonava. Mas por livre e espontânea escolha, a maior parte do povo não acessava. O único que acessava e escolhia acessar essa presença era Moisés. Queridos, assim somos eu e você. Nos dias de hoje, o véu do templo se rasgou, o Espírito foi derramado e liberado em Pentecostes. Temos a presença do Espírito Santo de Deus todos os dias. Muitas vezes queremos até suas bênçãos, sua proteção. Queremos usufruir da bênção de tê-lo, da bênção dele nos proteger. Mas não acessamos essa presença. Não temos relacionamento e intimidade com essa presença. Queridos, eu fico imaginando esse povo com uma coluna de fogo durante a noite. Pátia do jeito que é, Jesus amado. Se sou eu ia ficar dentro da coluna, ia me embolar dentro daquela coluna, ia esquecer que tinha filho, família, que tinha tudo, ia querer só ficar nessa presença. Estamos falando da presença manifesta de Deus.
E nós temos acesso livre ao Espírito Santo. Ele tem estado conosco nos nossos dias, nos abençoado, nos guardado de tantas coisas. Mas não acessamos com um relacionamento. Não honramos o que temos. Não honramos essa presença. Uma presença tão acessível, tão doce, que quer nos dirigir, nos conduzir, nos transformar, nos ensinar até as profundidades da palavra. Mas escolhemos muitas vezes ir para o Google, ir para a IA. Nada contra fazer pesquisas, mas eu estou falando de prioridades e acessos. Temos livre acesso à presença do Espírito Santo de Deus. Mas temos acessado? Ou temos feito como esse povo, que tinha presença como coluna de fogo durante toda a noite, como nuvem durante todo o dia, sem deixá-los em nenhum momento, mas ignorando, só usufruindo das bênçãos, da proteção, sem relacionamento, sem intimidade. Reflita. O Senhor falou comigo assim: é tempo de reconciliar minha igreja com o meu Espírito Santo. É tempo da minha igreja se reconciliar com o meu Espírito Santo. O Senhor falou comigo antes de eu gravar esse vídeo. É tempo de reconciliar a igreja com o Espírito Santo. Igreja, é tempo de se reconciliar com o Espírito Santo. Oh, Santo Espírito, nos rendemos ao Teu agir. Nosso maior anseio é permanecer. Não é só se voltar, não é só se render, não é só acessar quando precisamos de algo Teu, mas é honrar a Tua doce presença. Nos rendemos ao Teu agir, Espírito, conduza-nos de novo, faça de novo, seja nosso amigo de novo, seja prioridade dos nossos dias de novo. Ensina-nos a permanecer em Ti, conectados com a Tua presença. Ensina-nos a andar em Ti, Espírito Santo. Nos rendemos e nos voltamos para Ti.